Esse é o Insight, começando agora na ACTV, na internet, no flaviosiqueira.com. Você percebeu que a gente está num cenário um pouco diferente. Eu quis trazer você aqui para a gente estar um pouco mais à vontade, conversando. Eu não sei nem se você consegue ouvir, mas tem um barulhinho de chuva, tem uma chuvinha caindo lá fora. Hoje está um dia nublado, um dia agradável, um dia fresquinho aqui em São Paulo. E tomara que você esteja conseguindo ouvir o barulhinho da chuva. Eu particularmente gosto dessas coisas, de chuva, dias nublados, friozinho. Você gosta disso, não? Parece que com o tempo a gente vai desvalorizando, vai perdendo a dimensão da importância dessas coisas que parecem tão simples, como um dia nublado, como uma chuvinha que cai neste momento, como está ao ar livre, como está aproveitando o clima, aproveitando o tempo. Isso tudo vai diminuindo para a gente, os cenários vão se tornando cada vez mais virtuais, menos reais, menos presenciais, menos conectados com a nossa realidade, e a gente vai criando ambientes virtuais para as nossas vidas. E eu não me refiro somente ao cenário palpável, né, como esse que a gente está aqui, mas aos cenários dos nossos caminhos, aos cenários dos nossos encontros, aos cenários das nossas percepções, dos nossos olhares, das nossas escolhas, aquilo que a gente vai produzindo como escolha diante da vida e que vai perdendo o vínculo com as experiências, o vínculo com a vida, o vínculo com a natureza dos sentimentos, a natureza das emoções, e vai se tornando cada vez mais virtualizado. Então, para a gente perder um pouco essa dimensão da virtualidade, hoje vamos falar aqui nesse lugar para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre até que ponto os cenários do seu caminho, da sua vida, são cenários virtuais, imaginários, falsificados, ou até que ponto você tem caminhado presencialmente no que é natural. Mas o que é natural e o que não é? O que é falso e o que não é? É muito difícil a gente chegar a essa conclusão que filósofo nenhum chegou, que pensador nenhum, apesar de muitos já tentarem há tanto tempo chegaram. Afinal de contas, a gente vai trilhando por caminhos, a gente vai chegando a conclusões, a gente vai aprendendo a fazer perguntas e com o tempo dando respostas àquelas perguntas, até quando as respostas se dissolvem por conta de outras perguntas e vai nos gerando um desconforto diante do não saber, do não perceber, do não entender o que é virtual e o que é real. Para que essa nossa conversa não fique assim tão teórica, tão filosófica, tão metafórica, eu queria trazer isso não só para o nosso campo do dia a dia, mas especificamente para pessoas que crescem nessa dimensão confusa que nós estamos vivendo entre virtualidade e realidade. Eu estou me referindo, obviamente, às crianças, aos pré-adolescentes, aos adolescentes, às crianças que cada vez mais se entregam a um mundo de virtualidade, construções virtuais, vão estabelecendo seus vínculos e as suas relações a partir da virtualidade e assustam os pais. Você sabe, eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho um filho de 11 anos, então eu experimento essa dinâmica todos os dias na minha vida, na minha casa, e tentando de alguma maneira manter meu filho a salvo. Pode parecer pesado isso, né? A salvo do quê? A salvo da virtualidade, mas a virtualidade, a tecnologia não é um mal, né? Não vai engolir ninguém, então isso não pode parecer uma coisa meio preconceituosa também? A salvo do quê? O que a gente tem que parar para pensar é que daqui para frente a tecnologia, a virtualidade, a interatividade entre homem e a máquina como mídia de interatividade entre homens e mulheres é um fenômeno irreversível. A não ser que uma catástrofe aconteça, a não ser que algo imprevisível mude a rota das coisas, e isso às vezes acontece. Na história a gente tem alguns exemplos assim, mas a não ser que isso aconteça seguindo o curso natural das coisas, não mudará. E aqueles que hoje já se entregam à virtualidade, cada vez mais, aqueles que hoje dependem da tecnologia, dependerão cada vez mais. E a tecnologia como mídia, como instrumento, é boa. Na realidade, não é nem boa nem má. Ela é neutra e a gente que dá a ela, empresta a ela o significado que nós temos. A gente está aqui usando uma tecnologia para falar, um programa de TV na internet. E você pode acessar em qualquer lugar do mundo.
a qualquer hora. Isso é maravilhoso. A gente não precisa mais de todo aquele peso, investimento, equipamentos que há algum tempo, talvez há 15, há 20, há 30 anos, era necessário. Hoje não mais. Então, isso também nos aproxima, isso também é bom desde que a gente saiba aproveitar isso. Mas nós aqui, eu, você, né, que talvez já tenhamos vivido um pouco mais, já tenhamos experimentado outros tempos, fomos introduzidos nessa era gradativamente, a gente veio da era analógica, talvez a gente tenha um pouco mais facilidade de ainda manter, apesar da tecnologia, os relacionamentos pessoais, os vínculos, como nós acreditamos que devem ser, naturais, face a face, toque a toque. Mas e as crianças? Para a gente não sair aqui do nosso foco. Como é que você vai dizer para um menino de 11 anos, de 12 anos, de 10 anos, sai do Minecraft, sai do computador, vai aproveitar, tá sol, vai jogar bola. Como é que a gente faz isso? Porque a resistência vai acontecer e eu entendo que nos tempos em que nós vivemos não há mais espaço para imposições. É claro que em alguns momentos você vai ter que ser mais firme, é claro que você vai ter que se posicionar e isso vai demandar firmeza muitas vezes, porque o amor demanda firmeza também. Amor não é consentimento eterno e para tudo. Amor é se posicionar, inclusive, para dizer não. Mas há jeitos para fazer isso. Né? Há 20 anos, há 30 anos, quando eu era criança, há 20 e tantos anos, há 30 anos, cabia com muito mais naturalidade um pai dizer não porque eu quero, não porque não, não porque eu sou teu pai, não porque não. E às vezes, era o meu caso, se o filho questionasse, mas por que me explica? Tá. Era melhor não falar nada, porque aí o não já precedia o tapa, já precedia o cinto. Hoje tem até lei, é uma lei controversa, polêmica, e eu não vou entrar nesse debate, mas hoje é até lei, você não pode dar tapa, bater na criança. Então os tempos mudaram. Se os tempos mudaram e a comunicação, de maneira geral, mudou, a nossa relação com os filhos e a nossa comunicação com eles deve acompanhar esse tempo. Um tempo muito mais complexo, um tempo muito mais difícil de lidar para todos, né? Um tempo onde a gente ainda está aprendendo a lidar com todas as revoluções, especialmente as de comunicação e as de tecnologia. Então, como a gente deve lidar com isso? Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, para você, pai e mãe, e tio e tia, e avô e avó, irmãos, que querem se posicionar em relação às crianças que confundem ambientes reais e virtuais, em primeiro lugar, ame. Isso pode parecer um pouco teórico, né? Um pouco discursivo, um pouco vazio ou vago. Ame em primeiro lugar. Mas o que eu quero dizer com ame? Amar é enxergar, amar é olhar, amar é se entregar, amar é prestar atenção. Você, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, você presta atenção? Você entrega o seu filho ou a sua filha aos cuidados da babá virtual, do computador, da tecnologia, e descansa, provavelmente por conta do seu dia a dia corrido, cansado, eu entendo isso, mas você não está abrindo mão de acompanhar o que está acontecendo com eles, de estar perto, de estar presente, de ouvir quando eles se chamam para ver um desenho que fizeram no computador, um jogo novo que descobriram, qualquer bobeirinha. Você está lá, você está presente, você ouve, você está perto, você sabe ficar em silêncio, ouvindo o que teu filho tem a dizer, que talvez não te interesse, que talvez não seja um assunto que lhe chama a atenção, mas você ouve. Amar demanda atenção, amar demanda cuidado. E eu não estou dizendo que fazendo assim você terá com facilidade todas as respostas e saberá exatamente para qual caminho seguir. Eu poderia aqui listar uma série de mandamentos psicológicos para que você cuide do seu filho conforme a psicologia moderna. Mas eu acho que nada tem nenhum efeito se antes você não se disponibilizar a amar. Se você não ama, a não ser nos discursos, a não ser no sustento, a não ser no pagar a escola, comprar brinquedo, pagar a internet cara, comprar o tablet,
Se o teu amor não transcende a isso, a sede, o vazio, a busca pelo preenchimento que todos nós temos de amor aqui dentro, e o seu filho e sua filha também têm, se projetará naquilo que lhe oferecer algum tipo de acolhimento. Seja o acolhimento via entretenimento, diversão, amizade, e a tecnologia é um prato cheio para isso. A tecnologia oferece esse tipo de acolhimento. Ela projeta relações, ela traz entretenimento, ela traz momentos agradáveis. E se o estoque do teu filho ou da tua filha estiver vazio nesse sentido, não tenha dúvidas. Isso não é um fenômeno de hoje. Nós, quando crianças, também projetávamos em outras coisas. Os adultos também projetam, todos fazem isso. E sempre fizeram. Hoje em dia, as facilidades parece que estão mais próximas. Então, eu repito a pergunta. Você que anda preocupado com os rumos da tecnologia, com o sequestro mental que as crianças muitas vezes se expõem por conta disso, você dá o quê? Você se dá. Você faz alguma coisa além de dizer, sai daí, sai do computador, vai tomar banho, olha o sol, menino. Você vai além disso? Como é que você quer que a criança saia desse fluxo natural de, eu não sei se essa é a palavra mais adequada, mas de sequestro mental, de atração, né? Se você também não quebra dentro do seu mundo, dentro do seu corre-corre, dentro do seu fluxo, esses ciclos também. Um tem que romper. E o que o rompimento seja a partir daquele que, teoricamente, o adulto tem que ter mais discernimento, mais consciência, um pouco mais de compreensão de como as coisas funcionam. Portanto, ame. Quem ama está perto. Quem ama, cuida. Quem ama, está presente. Quem ama não necessariamente tem todas as respostas, porque não há respostas prontas para esse tipo de coisa. Seria cômodo eu sentar aqui, né, e fazer um manualzinho aqui de autoajuda, como cuidar das crianças, como cuidar do seu filho de maneira eficaz, os 8 passos para cuidar das crianças de maneira eficaz. E é possível que nesse manual tivessem bons conselhos, coisas interessantes, mas nada vale quando não tem amor. Seja na relação com as crianças, seja na relação com os adultos, seja na sua relação consigo mesmo. Todas as teorias, todos os mandamentos, todas as leis, todas as psicologias, todas as ordens, todas as imposições viram fardos, viram sobrecarga. Tem efeito contrário quando não são precedidas de amor. A minha preocupação hoje aqui, a minha intenção nesse nosso papo é direcionar essa conversa a quem cuida de uma criança. Mas isso vale para todo mundo. Mas eu gostaria que você, especialmente você que cuida, que lida com uma criança, hoje fizesse essa reflexão, essa autocrítica. E ao invés de projetar a culpa na tecnologia, no computador, esse mundo cada vez mais moderno e cheio de artimanhas que roubam nossos filhos, essa tecnologia que vai, enfim, que você fizesse essa autocrítica, especialmente por uma razão. Esse processo, como a gente falava no começo do nosso papo, é irreversível. Você não vai evitar que isso aconteça, você não vai romper com isso. A sua criança, o seu filho, a sua filha, cada vez mais estará entregue a esse tipo de coisa, mas eles vão precisar saber lidar com isso. Como lidar com isso? Esse é o desafio. Portanto, ame, esteja presente, cuide e no caminho, nas demandas que se apresentarão no dia a dia, você saberá o que fazer. A gente se fala. Muito obrigado por mais um Insight. Aliás, olha, ouça, esse áudio, inclusive, também vai estar na web rádio Vagalume, é uma rádio 24 horas. Eu tenho um programa ao vivo das 7 às 9 da manhã, no horário de Brasília, de segunda a sexta, com reprise às 8 da noite, falando sobre espiritualidade, comunicação, gente. Basta acessar em qualquer lugar do mundo, www.webradiovagalume.com. Um grande beijo para você, muito obrigado e a gente se fala no próximo encontro.